Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Cronista das Sombras. Hoje vou revelar para vocês como Luiz Henrique, Catarina de Sá e Joshua chegaram até a Guanabara com os emissários da Camarilla no ano de 1565. Mas essa história não havia começado ali. Baía de Guanabara, ano de 1560, parte 1, Introdução. Antes da fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro, houve guerra, houve sangue, e devo lhe contar como tudo começou. 5 anos antes, no ano de 1560, a coroa portuguesa havia lançado seu primeiro grande ataque contra os franceses instalados naquela região selvagem do Novo Mundo. O alvo era o Forte Coligny, erguido na ilha de Villeneuve, como símbolo da França Ártica. Os navios portugueses cercaram a ilha e logo os canhões começaram a disparar. As muralhas estremeceram sob o impacto da artilharia pesada. Havia fumaça, fogo e cheiro de pólvora, e os gritos se espalhavam sobre a ilha e sobre o mar. Quando as defesas finalmente enfraqueceram, os portugueses desembarcaram e logo o massacre começou. Soldados portugueses avançavam entre fogo e corpos espalhados. Colonos franceses lutavam desesperadamente pela sobrevivência. Os indígenas aliados dos franceses defendiam aquelas terras com violência brutal. Corpo contra corpo, aço contra carne, sangue contra sangue. Ao final daquele conflito, o forte foi destruído, suas estruturas arrasadas, suas muralhas derrubadas, seu orgulho lançado ao chão. Mas a vitória portuguesa não foi completa. Muitos franceses escaparam para o continente, refugiaram-se entre os tamoios e continuaram resistindo nas sombras da Mata Atlântica. A guerra ainda estava viva. No ano seguinte, a Confederação dos Tamoios cresceu como uma ferida aberta no litoral. Aldeias portuguesas passaram a ser atacadas constantemente. Navios desapareciam, colonos eram mortos durante a noite, e os franceses continuavam fornecendo armas aos indígenas. Naquele momento, a guerra deixou de ser apenas europeia e havia se tornado algo maior, mais selvagem, mais antigo. Uma guerra pelo próprio domínio daquela terra. Anos depois, os jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega tentaram negociar paz com os tamoios. Anchieta chegou a permanecer entre eles como um refugiado voluntário, mas a paz alcançada era frágil demais para sobreviver. A coroa portuguesa compreendeu então uma verdade simples: se não ocupasse definitivamente a Baía de Guanabara, perderia o sudeste do Brasil, e foi naquele instante que Estácio de Sá recebeu sua missão. Sua missão era fundar uma cidade, construir uma fortaleza, expulsar os franceses e estabelecer o domínio permanente de Portugal naquela região. Entre os anos de 1564 e o início de 1565, uma nova expedição foi enviada com navios, soldados, colonos, jesuítas e indígenas aliados à coroa portuguesa. Todos reunidos sob a mesma bandeira, mas essa era apenas a história que os homens conheciam. Porque existia outra guerra acontecendo, escondida sobre o véu da noite. Uma guerra entre vampiros, seitas, anciões, predadores antigos, que manipulavam os acontecimentos daquela terra desde seus primeiros anos de descobrimento. A Mão Negra já havia se misturado aos franceses e tramava seus objetivos ocultos na colônia. Mas voltemos à história principal que devo lhe contar.
Ela começa no ano de 1565. Ao desembarcarem nas margens da Guanabara, as tropas de Estácio de Sá enfrentaram pequenos ataques de indígenas aliados dos franceses durante o dia, mas os portugueses venceram rapidamente. E então, no primeiro dia de março de 1565, Estácio de Sá ordenou a construção de um núcleo fortificado entre o morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. Paliçadas de madeira foram erguidas, barracões militares improvisados surgiram sobre o terreno irregular. E diante de soldados, colonos, padres e indígenas, nasceu um novo povoado. Seu nome era São Sebastião do Rio de Janeiro, uma menção ao rei de Portugal Sebastião I. Naquela mesma ocasião, uma missa foi celebrada. Os homens rezavam pela proteção divina, sem perceber que criaturas amaldiçoadas observavam tudo das sombras. Quando a noite finalmente caiu sobre a Guanabara, os vampiros enviados pela Camarilla de Salvador despertaram, a bordo do Brumas do Anoitecer, sob o olhar atento do capitão Rafael Coimbra e de seu imediato Felipe. Eles ouviram os relatos de que havia acontecido durante o dia. Entre aqueles seres estavam Ricardo de Melo, o futuro representante do Principado daquele novo domínio, Gabriel Montemor, um influente historiador europeu, Madeleine Carvalho, a toreadora, Catarina de Sá, a malcaviana, Luiz Henrique, o Tremer, Joshua de Lacenise, um gangrel eremita. Outros predadores foram enviados com eles, por razões que poucos compreendiam completamente. A fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro havia começado, mas sob a escuridão daquela noite, algo muito maior também despertava. Minha missão é observá-los, em especial esses 3 cainitas que foram enviados pelo príncipe de Salvador. O destino de Catarina, Joshua e Luiz Henrique apenas havia começado, e os horrores daquela terra ainda não haviam revelado sua verdadeira face. O verdadeiro jogo dos vampiros começaria a partir de agora. Nos vemos na próxima noite e continua no próximo episódio. Fim.